Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta quinta-feira está começando. Um livro de 400 páginas contando a história do Porto de Santos deve ser lançado até outubro. Apesar da importância da obra, o responsável pela iniciativa teve que superar diversos obstáculos para que a publicação se transformasse em realidade. Depois de 1 ano e meio de pesquisas e com 320 imagens históricas do Porto de Santos, a obra do jornalista e historiador Sérgio Williams tem tudo para se tornar uma referência sobre o maior porto da América Latina. Por incrível que pareça, a gente que trabalha aí nesse segmento da história regional, por incrível que pareça, que até chega a ser um absurdo, né? Um porto com a dimensão e a importância que é o nosso porto, nunca teve uma obra literária que conduzisse a sua história do começo, meio e fim, né? Nós temos aí vários livros já publicados sobre o Porto de Santos, mas sempre de alguma coisa mais pontual, por exemplo, sobre a usina de Itatinga, sobre a ótica do porto nos transportes, ou, por exemplo, algum projeto específico, alguma inauguração nos anos 50. Ou então algum livro muito superficial, com uma história bastante superficial e muitas fotografias, né? O último livro, o grande livro sobre a história do Porto foi durante os 120 anos do Porto organizado, que era um livro fotográfico, né? Tinha um artigo da professora, a falecida professora Clotilde Paul, né? No início, mas era um livro basicamente de fotos, fotos legendas. Uma obra grandiosa e que ainda assim deixou muita coisa de fora. Um livro que nós conseguimos aí completar com 400 páginas, né? Porque acaba um livro de papel, um livro caro, né? Quando você vai para uma gráfica, você tem um peso de custo enorme. E 400 páginas, eu posso dizer com todas as letras que não é um livro que se aprofunda absurdamente, não, né? Acho que para contar essa história aí deste porto que para mim tem quase 500 anos, né? Porque a gente não pode contar a história do Porto de Santos só a partir do Porto Organizado, inaugurado em 1892, né? Você tem um porto, já existia antes, né? Não foi quando o Nasmith atracou no cais ali nos 260 metros de cais ali no Valongo que iniciou essa história. Essa história se inicia já no período colonial, né? Eu até coloco de uma forma mais romântica, né? Começa a partir do momento em que as âncoras das naus de Pero Lopes de Souza tocam o fundo ludoso do Canal do Porto, no dia 22 de janeiro, aliás, no dia 21 de janeiro de 1532, que é no dia seguinte, eles então fundam São Vicente, tornando então aquele atracadouro que já existia, né, de forma informal, um atracadouro utilizado aí pelos homens liderados pelo bacharel de Cananéia, ou seja, existia um atracador. Então, assim, a atividade do porto, que viria a ser o Porto de Santos, começa ali. E o que não faltam são histórias curiosas sobre o Cais Santista. O primeiro modal que tinha para o porto era o modal de mula, né? Eram os tropeiros, que vinham em tropas de mulas, trazendo aí as mercadorias do interior e levando para o interior o que chegava de fora, né? Tecidos, mobiliários, objetos importantes de toda a natureza, principalmente manufaturados, né? E sal, porque a gente não produzia sal, então o sal vinha de fora. Aliás, teve até no século XIX uma briga por causa de sal, de taxação de tal. Olha só, já tinha briga de taxação naquela época, né? Taxação de sal. Teve uma taxação muito alta e prenderam uma quantidade de sal alta aqui na cidade. Os caras vieram do interior, invadiram a cidade de Santos para pegar o sal à força. Enfim, tem várias histórias aí. Segundo o autor da obra, há capítulos dedicados a vários pontos relevantes do Porto de Santos. A gente foi em cada ponto da história do Porto. Nós temos capítulos dedicados à dragagem, capítulos dedicados à usina de Itatinga, capítulo dedicado à pedreira do Jabaquara, capítulo dedicado ao cais da Lemoa, Sabuó, cais do Macuco, o projeto de Outeirinhos, os armazéns, os guindastes, as casas de pedra. Tudo que você pode no corredor de exportação, a margem direita, a margem esquerda, terminal de Conceiçãozinha, Ilha Barnabé, os grandes transatlânticos, os grandes sinistros que aconteceram, a praticagem, a guarda portuária, a associação dos empregados da Companhia Docas, que a Companhia Docas não só tinha toda a operação dela em relação ao porto, mas havia uma relação com a cidade,
Por exemplo, o Colégio Cidade de Santos, que está ali perto da Afonso Pena, ali, foi construída com dinheiro da Companhia Docas, né? Existiu o Colégio Docas de Santos. Enfim, o Porto e a cidade ali confundindo suas histórias, e todas essas histórias de uma forma mais robusta, mas ainda não muito detalhada, né? Está contida nesse livro. Aliás, tem um capítulo todo especial, uma estatística. Nós colocamos toda a estatística do Porto de 1892 até 2024, em termos de entrada e saída de navio, de tonelagem de carga, porque, aliás, o Porto de Santos sempre batendo os seus recordes de movimentação, e, inclusive, fatos curiosos. Na década de 30, dentro das estatísticas de carga, descarga e movimento de passageiros, além dos navios, eles apontavam também o volume trazido por hidroaviões, né? Então, os hidroaviões também fizeram parte da estatística portuária de Santos, que, aliás, é uma outra grande curiosidade. Porém, para viabilizar o livro, Sérgio Williams não encontrou todo o apoio que precisava. Ele conta agora com a parceria da Autoridade Portuária de Santos, mas iniciou um processo de pré-venda dos livros para ajudar nos custos. Por sorte, uma agência marítima já reservou uma grande cota, mas ainda é possível a chegada de mais apoiadores antes do lançamento do livro. Eu fiz um acordo com a Autoridade Portuária de lançar isso até o final de setembro, agora, mas pela Lei Rouanet, no meu contrato com o governo federal, é até o final de outubro. Então, assim, legalmente, eu tenho até o final de outubro para lançar. Um compromisso que eu tenho com a Autoridade Portuária é até o final de setembro, né? Houve até um pedido para eu lançar em julho, e eu falei para eles que tecnicamente dava para lançar, porque ele está pronto, era só rodar, mas precisava do dinheiro para rodar. Mas isso não aconteceu. Então eu tenho setembro como data limite. Eu gostaria de lançar em setembro, mas eu tenho até o final de outubro para lançar. Não passa disso, não pode passar. Eu não posso passar de outubro, mas eu ainda não tenho essa data. Eu vou trabalhar no meu limite de captação, né? Agora uma captação não pela Lei Rouanet, embora ainda haja espaço para captação pela Lei Rouanet, mas as empresas teriam que antecipar esse valor, porque normalmente elas aportam só em novembro ou dezembro, mas elas podem aportar antes, elas teriam que fazer um remanejamento aí dentro das suas contabilidades, é possível, mas eu não estou nem contando mais com esse ovo, eu estou trabalhando no sentido da pré-venda do livro e daqueles patrocínios diretos, né? Então é basicamente. Mas esse ano, até o final de outubro, esse livro sai. E quando sair, terei a data com o maior prazer. Quero lançar ele dentro do Museu do Porto, que foi o espaço que mais trabalhamos nessa pesquisa, né, no acervo do Porto de Santos. Uma parceria muito grande com eles e vai ser muito bacana. Empresa de mobilidade aérea urbana da Embraer divulga o protótipo do carro voador. Foi a primeira vez que o modelo foi revelado em tamanho real. Em maio deste ano, a Embraer já havia revelado algumas fotos do carro elétrico e momentos de pouso e decolagem. Os carros voadores farão voos verticais e, segundo a empresa, o modelo terá baixo custo de operação, baixo ruído e menos peças. Já existem quase 3.000 encomendas de carros voadores para operadores de helicópteros, companhias aéreas, empresas e plataformas de voos compartilhados em todo o mundo. A previsão de operação dos carros voadores é 2026 e a produção será realizada na fábrica da Embraer em Taubaté. E o governo de São Paulo vai capacitar 150 micro, pequenas e médias empresas, além de startups e produtores rurais interessados em exportar produtos e serviços. O programa é fruto de parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Invest SP, a agência de promoção de investimentos do Estado. O Programa Paulista de Capacitação para Exportação, o Exporta SP, está com inscrições abertas até esta sexta-feira, dia 26, para a turma do segundo semestre de 2024. Empreendedores de qualquer região do estado e de qualquer setor podem se cadastrar pelo site da Invest SP. Com a nova turma, o Exporta SP vai superar a marca de 1.200 empresas capacitadas desde a criação do programa. Ao longo de 4 meses, os empreendedores participam de 20 aulas coletivas com representantes da Invest SP e da Fundação Instituto de Administração. E não há custo para os empresários, já que as despesas são bancadas pelo Estado. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.